Boa noite, eu sou Rosane e hoje gostaria de refletir com vocês a respeito de um tema que todos nós passamos, é o desespero. Como reagir ao desespero? O desespero é humano, mas muitas pessoas reagem diferente a esse tipo de pressão, de surpresa e de emoção. Algumas se desesperam, provocando uma situação pior do que a catástrofe vivida. Outras pessoas com tranquilidade reagem, são muito positivas, resilientes. Eu não posso imaginar como você reagiu, reagirá ou está reagindo a uma situação desesperadora. Mas o desespero está para todos, é uma possibilidade humana, e nesse tempo de carnaval nós temos visto, num período chuvoso, quente, muitas atividades naturais, inclusive falta de cuidado político no preparo com a cidade, situações de catástrofes familiares, né? Com as enchentes, nós temos tido queimadas e situações que desesperam pela perda, as guerras. Tudo isso pode causar uma reação e marcas profundas, mas também pode arrastar não só a nossa própria história desesperadora, como a de outras. Então, esse é um tema que a gente precisa refletir com sabedoria. E a Bíblia diz que de Deus vem toda a sabedoria. Por isso eu quero refletir com você hoje, a partir de alguns personagens bíblicos que viveram situações desesperadoras e reagiram de formas bem diferentes. E com elas aprender aquilo que o Senhor, na sua relação conosco, com o homem, pode mudar situações. E hoje, nesse dia, nesse tempo de reflexão, quero dizer que Deus também pode mudar hoje a sua situação. Basta que você tenha paz e tranquilidade para conhecer aquilo que Ele tem a nos dizer. A Bíblia diz que do Senhor é a paz, e essa paz ela excede todo entendimento. E Ele está disponível para nós. Então vamos refletir no primeiro capítulo de Samuel, no capítulo 31, quando houve, há muitos anos atrás, no tempo do rei Saul, e muitos anos antes de Jesus, um rei que foi escolhido por Deus, chamado por Deus, e Deus disse que o abençoaria, que era preciso que ele seguisse as suas instruções. Mas ele começou a tropeçar em pequenas coisas. E essas pequenas coisas fizeram com que ele pensasse que ele, então, estava tendo a sabedoria plena para gerir a sua própria vida. E não que ele dependesse de Deus como Deus havia falado. Que Deus o guiaria, que Deus o estava convocando para ajudar, para dirigir a nação de Israel. E ele foi achando que ele era muito empoderado, que ele era muito sábio por si só, mas as pressões aconteciam. E ele não mais buscava a presença de Deus submisso, querendo ouvir a opinião de Deus, mas apresentar ritualisticamente o seu pedido e praticamente decidir e se apressar e tomar decisões mesmo antes que Deus respondesse. Por conta disso, ele foi tomando decisões nada acertadas, foi entrando em confusão, em angústias e ansiedades e entrou numa situação muito difícil. Até que, tomado de uma ira, ele persegue o jovem, seu próprio guerreiro, a quem Deus enviou para ajudar a salvá-lo de uma situação difícil entre os filisteus. Ele, tomado de ciúme, porque o seu guerreiro defendeu, mas foi ovacionado pelo povo, ele passa a perseguir, e esse homem era Davi. Então Deus transfere a sua bênção para Davi, mas deixa que o próprio Saul assuma os prejuízos das suas decisões. Então, em determinado momento, o povo filisteu, um povo que sempre que o rei de Israel tropeçava, ele vencia, ele ganhava a guerra,
e chegou em determinado momento que ele vai subjugar Israel, ele vai vencer uma batalha ali no Monte Giboa. E era o fim de Saul. Saul, então, subindo esse monte, vê que seus 3 filhos que lutavam com ele foram alvejados e mortos. E vê também que ele foi ferido. E a Bíblia diz que ele foi ferido de uma forma intensa, gravemente. O seu escudeiro, que vem com ele protegendo, percebe isso. E ele então, no seu desespero, não querendo que os inimigos viessem não só matá-lo, mas zombar do seu corpo e do prazer de ter matado o líder de Israel, ele toma uma decisão. Ele diz para o seu escudeiro que ele então o matasse, para que não desse esse prazer aos inimigos filisteus. Porém, nesse momento, o escudeiro teve medo, porque havia um respeito em quem não deveria tocar no ungido de Deus, porque o rei de Israel, Saul, não era apenas um rei, ele era ungido de Deus, e ele diz que não vai fazer isso. Porém, Saul tira a espada e se lança sobre ela. Então ele provoca ali um suicídio, a sua própria morte. E o escudeiro, vendo aquele exemplo, ele se desespera também e faz o mesmo, ele se lança. A gente pode observar que o rei Saul, no seu desespero da sua própria história, ele em nenhum momento ele se volta para o Deus que ele conhece, para o Deus abençoador, o Deus misericordioso, o Deus que tinha protegido, guardado, inclusive lhe entregue o reinado. E não pede ajuda, não pede o socorro naquele momento com arrependimento, mas ele mantém a sua mente atrelada à própria guerra, atrelada à própria dor, resolvendo o seu próprio problema e querendo, inclusive, que o seu escudeiro resolvesse o seu problema. E quando ele toma a atitude de findar com a sua própria vida, ele não percebe, mas o seu próprio desespero, o seu mergulho pessoal arrasta o exemplo do escudeiro, que não tinha intenção de assassinar o rei e nem de morrer, porque se ele está na guerra como escudeiro, ele tem alguma proteção e ele também está tentando se defender, não só o rei. E esse desespero então arrastou a todos. Veja, a dificuldade do rei Saul em se resolver na sua relação com Deus, nos seus problemas pessoais, em olhar a situação buscando Deus, a sabedoria que excede todo entendimento, a ajuda e fortaleza que vem do alto, como Deus diz que ele faz com aquele que o busca. Ele nem um minuto percebeu que ele também arrastou para a morte o seu próximo. Ele arrastou para a morte a sua própria família. Ele arrastou para a morte o seu próprio povo. E isso faz com que, naquele momento, a situação fosse muito angustiante. E houve ali uma perda. Porém, Deus tinha plano de substituição para Saul. E o rei Davi, se nós olharmos no capítulo anterior, 1 Samuel 30, você vai perceber que o Davi, que está fugindo da perseguição de Saul, ele está lutando, e também numa luta pessoal, porque os amalequitas levaram suas questões, seus tesouros, sua família, o seu acampamento havia sido saqueado. Então ele teve que ter uma luta pessoal, ele foi buscar, e quando ele chega lá, a perda era tão grande que os próprios amigos disseram: vamos matar Davi, porque nós fomos lutar com Davi, mas quando voltamos, o nosso próprio acampamento foi saqueado. Então o que nós estamos fazendo aqui? Ele é o culpado, se perdemos tudo. E ninguém percebe que Davi também teve suas perdas pessoais, sua família, seus filhos, seus pertences, e que ele também estava aflito.
Mas Davi tem um coração, diz a Bíblia, segundo o coração de Deus. Ele tem uma relação íntima com Deus, ele tem um coração submisso a Deus, ele pede orientação a Deus e aguarda Deus responder, mesmo no dia da aflição, mesmo no dia da aparente perda, do confronto. E agora ele não tinha apenas os amalequitas causando-lhe prejuízo, ele tinha o seu próprio povo revoltado com ele, o que era diferente de Saul. Saul tinha o exército querendo protegê-lo, inclusive o escudeiro. Mas Davi estava no meio do seu próprio grupo revoltado, querendo culpar alguém, e ninguém percebeu, inclusive, o seu sofrimento pessoal. E ali Davi busca o Senhor. Então, em 1 Samuel, capítulo 30, do verso de 1 a 6, nós temos esse relato. E no verso 6, diz que Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Essa é a diferença. A relação com Deus, ela nos reanima, e nos dá essa sabedoria, essa força, esse vigor, porque a Bíblia diz que o Senhor é a nossa força. Ele é a nossa força. E Davi bem conhecia aquilo que o Salmo 108, no verso 12, diz. Ele faz uma oração quando ele escreve o Salmo 108, verso 12. Pois vão é o socorro humano. Ele bem sabia das limitações humanas, mas ele também sabia que em Deus faremos proezas, porque ele mesmo pisará os nossos adversários. E não importa de onde são os adversários, se são os de dentro, se são os de fora, se são temporários, se são irados, se são nervosos. Importa que Davi estava sob pressão, e pressão de morte. E do mesmo jeito que Saul também estava sob pressão. E ali, naquele momento, a Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor. Então, onde Saul começou a olhar no seu desespero, ele olhou para o próprio problema, para si e para a sua limitação. E onde Davi olhou no seu próprio desespero, na sua afronta pessoal e íntima dos seus amigos, ele olha para Deus. A nossa fonte de ânimo, ela tem que ser conhecida por nós não no dia da nossa angústia, mas ela tem que ser conhecida e provocada e cultivada todos os dias, inclusive nos dias de paz. Porque a paz de Deus, ela excede todo entendimento. Ela vai além da nossa capacidade. Então, no dia do desespero, que o nosso entendimento pode entrar em confusão ou não corresponder a atitudes adequadas, a sabedoria de Deus, que excede, que ultrapassa, ela nos toma. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, lá no livro de Coríntios, que o Senhor Deus, ele nos dá a mente de Cristo. E Cristo foi esse homem, foi esse nosso Deus na cruz, que mostrou como homem, na condição de homem, diante da morte, diante da acusação, da mentira, do abandono, como reagir na cruz. A Bíblia diz que Jesus orou por aquele que estava com ele em desespero. E ainda apontou o caminho da salvação. E disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, para o ladrão da cruz. Ele ali no desespero, ele cuidou de Maria. Ele disse, Maria, João agora é teu filho. Ou seja, você não vai ficar sem mim, você terá a sua maternidade exercida e protegida e guardada na defesa do apóstolo João. Então, Jesus cuida o tempo todo dos que estão ao seu redor. E foi o que Davi, muitos anos de Jesus vir à terra, mas o mesmo Deus que cuidou de Jesus, o mesmo Deus que poderia ter cuidado de Saul se ele o buscasse, que o mesmo Deus que cuidou de Davi muitos anos, é o que nos fala hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E ele diz que ele é Senhor, que o socorro humano é vão, mas ele é Senhor do céu e da terra, e toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. E foi o que aconteceu. Davi provou disso. E ele então toma uma atitude
de intimidade. Ele vai ao sacerdote, ao homem de Deus, ele diz que ele vai buscar a presença de Deus e ele toma as providências para isso, você pode ler no final do capítulo, e ele vai ter uma conversa com Deus. Diz que Davi consultou o Senhor, no verso 7, e disse: Senhor, devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? Que para nós seria conversar com Deus, orar. E ele vai conversar com Deus. Olha a intimidade que ele tem. E Deus o responde. Ele diz: persiga o bando, porque você certamente alcançará e libertará os cativos. Ou seja, os seus parentes, as suas mulheres, os seus filhos, os seus tesouros. E foi isso que aconteceu. Deus foi com ele, foi favorável, eles perseguiram e ele consegue então voltar para esses amigos que queriam acabar com ele, apedrejá-lo e ainda assim arrebatá-los. Diz que Davi arrebatou 600 homens com ele para persegui-los, aqueles que queriam apedrejá-lo. Então, o que será que Davi falou e o que será que Davi disse da parte de Deus, por orientação divina, que mudou a mentalidade de 600 homens para se retirarem com ele, cansados, e irem perseguir o que era seu? Quando Deus está no negócio, há poder, há autoridade, há o envolvimento de Deus na própria situação, ainda que pareça desesperadora e seja tão próxima e atente sobre a nossa vida. Como é importante ouvir Deus e obedecê-lo. Então Davi volta e vai. E você sabe, não só os 600 homens se levantaram, mas 200 pelo caminho, cansados, não conseguiram prosseguir. Então Davi vai com 400, vai com um número mais reduzido e continua perseguindo aquilo que Deus disse. Ele não desanimou, ainda que 200 por cansaço, não que não quisessem ir, mas por cansaço não foram. Então esses homens, eles estavam arrebatados pela palavra de Deus no intuito e mudaram a sua atitude para com Davi. Davi foi preservado, Davi resgatou. Anos depois a gente vai ver, né, que o momento que essa solução se dá, ele não só assume o trono de Saul, quando Saul já é falecido, mas ele reina e reina com sabedoria, tem seus tropeços, tem seus arrependimentos e tem a sua bênção garantida. Davi foi um homem que confiou que em Deus ele faria proezas. Mudar a opinião daqueles homens, seguir e alcançar tudo que Deus falou e sustentar um reino na sabedoria de Deus é fazer proezas. Deus hoje quer fazer proezas no seu desespero. Talvez também você esteja com o coração sem vontade de obedecer, olhando muito para o seu problema e tendo até estratégias para resolver ou desistir de situações. Mas eu quero dizer a você que o seu cansaço, que o seu desespero, que a sua dor, ela pode ser em muito superada. Ela pode ser revertida não pela sua força, não pelo seu modo de ver, mas pelo que Deus diz. Então, conhecer a palavra de Deus, saber que o nosso socorro vem do Senhor, ele não vem dos montes, não vem das palavras dos homens, que é vão, mas que em Deus seremos fortalecidos e faremos proezas. Proezas são coisas que nós não estamos acostumados a fazer. Proezas são coisas diferentes que não é todo mundo que faz. Proezas são maravilhas, são coisas que ultrapassam a nossa capacidade, mas que Deus favorece. Mudar a mente de homens que querem apedrejar, que estão irados e em perda, isso não é uma coisa normal. E não é uma pessoa, nem duas, nem três. Eram homens, soldados, valentes, cansados de guerra. Então, ainda que você esteja assim também, numa guerra, cansado, revoltado, lembre-se, consulte ao Senhor, porque Ele é o Senhor que criou os céus e a terra. A mente de Cristo, que foi controlada ali na cruz, que se entregou ali na cruz e que parecia uma morte, na verdade, estava segura de que seria ressurreta, de que voltaria, de que vivo estaria, de que tinha um ministério ainda de 40 dias e que poderia mudar o coração daqueles homens que abandonaram Jesus na cruz, que eram seus próprios discípulos, e mostrar ao mundo que Ele é Senhor da vida,
E eu quero dizer hoje para você que Deus ama você e Ele espera de você a mesma atitude de Davi. E basta que nós façamos hoje essa oração. Senhor, me ajude a crer. Senhor, como é que devo agir? E me ajude a ver as tuas proezas. Peça a Deus para confiar nele. E vamos fazer essa oração. Senhor, nós queremos juntos aqui colocar diante de Ti as nossas dores, os nossos desesperos, as nossas circunstâncias, as nossas afrontas, aquilo que nos desanima, aquilo que não nos ajuda a enxergar o futuro, a ver as limitações sem saída. Mas a Tua palavra diz que em Deus nós faremos proezas. E nós conhecemos Deus na terra, que é Jesus, que fez a proeza de ser abençoado, de ser firme e de cumprir tudo o que o Senhor falou. Então nós te pedimos, ressuscita em nós, Senhor, a força, o vigor, a mentalidade de Jesus, de andar sob controle em circunstâncias difíceis, mesmo quando não estamos enxergando. E que todo desespero, toda dor, toda cegueira emocional, todo exemplo que arrasta para a morte aquelas pessoas até as quais estão nos ajudando, caia por terra no nome de Jesus. Que essa mentalidade firme, forte, segura, confiada no poder e na autoridade de Jesus sobre a nossa vida, esse controle seja estabelecido, que como Davi e como Jesus, que muitos dos que nos apoiam, que nos ajudam, sejam fortalecidos conosco, sejam abençoados conosco. Em Cristo Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Deus abençoe você. Que o Senhor te fortaleça e que você creia que em Deus, hoje, o seu desespero pode ser superado, controlado pela proeza que Deus vai fazer em sua vida. Uma boa semana para você.